Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós damos início à nossa sétima aula de teologia. Na aula passada nós começamos a falar sobre a doutrina da criação e hoje vamos dar sequência na doutrina da criação e vamos começar então falando sobre as teorias opostas à doutrina da criação. Bem, apesar da Bíblia, nos ensinar a respeito da doutrina da criação, de toda a criação, nós temos algumas doutrinas que são opostas a essa doutrina da criação. E para isso hoje nós vamos falar sobre 4 doutrinas aqui, 4 ensinamentos anticriacionistas a respeito da doutrina da criação. Primeiro nós vamos falar sobre a teoria ateísta, depois nós falaremos sobre teoria dualista, falaremos depois da teoria panteísta e por fim a teoria da criação eterna. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as teorias ateístas da criação. Nessa apresentação nós exploraremos as teorias mais famosas então sobre a criação do universo por meio de processos naturais sem a necessidade de um criador divino. Então, portanto, não é uma visão cristã a respeito da criação, e sim uma visão ateísta. Bem, a primeira teoria que nós falaremos será a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang ela tem início em 1920 com Lamech, que começa a desenvolver, na verdade, essa ideia da teoria do Big Bang, tá? Mais para frente nós vemos outras pessoas desenvolvendo essa teoria. Como que ela funciona? Seria o seguinte: o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. E aí eles usam como evidência a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e a abundância de elementos químicos no universo. Outra teoria que nós temos logo em seguida seria a teoria de evolução de Darwin. No caso, então, em 1859, que Darwin começa a propor essa teoria da evolução, tá? E como que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: seria a seleção natural que favorece características biológicas que aumentam a chance de sobrevivência e reprodução dos indivíduos. Então, o mais forte sobressai ao mais fraco, né? E aí, como evidências, eles usam a morfologia e a anatomia dos seres vivos, bem como os fósseis e a similaridade genética. Então, com base nos fósseis, eles fazem uma comparação e veem ali, e acredita-se que houve então uma evolução, uma seleção natural daqueles que foram mais fortes e foram evoluindo. Nós temos ainda a teoria da evolução cosmológica. Como origem, ela não é muito distante da gente, dos nossos dias atuais. Ela é de 1970 e ela é proposta por Stephen Hawking e por George Ellis, né? Como que funciona essa teoria da evolução cosmológica? Para eles, o universo ele não tem um momento zero definido, mas ele é contínuo e ele nunca teve um começo ou fim. Então, nessa ideia, então, a teoria da evolução cosmológica ela seria eterna, o universo seria eterno, né? Como evidência, eles usam aqui a teoria da relatividade geral de Albert Einstein e a observação do comportamento das galáxias e das estrelas também. Temos ainda a teoria da evolução química, que tem origem em 1920 com Alexander Oparin. Como que funciona? Então, os compostos químicos mais simples dão origem, por meio de reações químicas, a moléculas orgânicas cada vez mais complexas até surgir a vida. E como evidência, eles usam o experimento de Miller, o experimento da Terra primitiva, né? Onde eles pegam ali os elementos, os gases, né, que tinham ali na época da Terra primitiva ainda, amônia, metano, vapor de água, e eles fazem uma simulação, né, em que há um aquecimento, como havia o aquecimento da Terra, outro momento em condensação também, e resfriamento. Então eles vão fazendo todo esse experimento em laboratório, tentando imitar as condições da Terra primitiva. E aí, após 7 dias fazendo esse experimento, conseguiu gerar nesse experimento algumas moléculas orgânicas. E aí, em 7 dias de experimento, chegaram à conclusão que a Terra poderia ter sido a origem da vida, né, poderia ter sido ocorrido a partir
dessas condições que tiveram ali naquele momento, em 7 dias. Então a ideia deles é que se em 7 dias puderam reproduzir moléculas orgânicas, em bilhares de anos, né, bilhões de anos, poderia surgir uma vida mais complexa, né? Então, com base nesse experimento que eles fizeram. Tem ainda também a teoria do multiverso. Essa teoria é proposta em 1960 por Everett. E como que funciona a ideia do multiverso? O universo ele seria apenas um entre infinitos universos em um multiverso, cada um com diferentes leis físicas. Então, é como se houvesse vários universos paralelamente, né? E aí, como evidência, o que eles usam? A teoria da mecânica quântica e a impossibilidade de observar outros universos. Ou seja, não é porque você não está vendo que não existe. Então, eles usam como base para falar que poderia ser um multiverso o fato da gente não conseguir enxergar, né? Já que na quântica acontece isso, por mais a gente pode não estar vendo, mas ela existe, a gente consegue perceber. Então, eles usam essa teoria da mesma forma. Então, a teoria do multiverso traz essa ideia de que pode haver, mesmo que a gente não veja, um outro universo com leis físicas diferentes do nosso universo. Bem, vamos às críticas às teorias da criação, teorias ateístas da criação. Bom, primeiro, nós temos falta de provas, né? Então, alguns argumentam que as teorias ateístas da criação não possuem provas concretas e são fundamentadas em suposições e inferências. Outra coisa também que temos como críticas às teorias ateístas da criação é a motivação ideológica, né? Então, outros sugerem que a rejeição de um criador divino por meio dessas teorias é uma motivação ideológica em vez de científica. Da mesma forma que eles então muitas vezes apontam o cristão, né, ou aquele ou teísta, né, aquele que crê em Deus, de que a ideia de uma criação vinda de um ser que desenvolveu um design inteligente ali para poder criar todas as coisas, eles criticam que isso é uma forma ideológica. Da mesma forma, eles acabam caindo no mesmo sistema, porque como não conseguem provar, né, ou trazer pelo menos provas que sejam concretas daquilo que eles estão propondo ou supondo, acabam que eles começam a acreditar muito mais, e isso se torna algo ideológico também. Então, é muito mais na crença daquilo que eles estão falando, do que realmente em provas concretas. Embora a ciência sempre procure, né, a ideia da ciência é justamente buscar provas, né? Embora ela sempre procure provas, tente buscar provas, essas provas nunca têm sido provas concretas, pelo menos nessa área especificamente com relação à criação. Então acaba se tornando algo ideológico também. Vamos aqui a algumas perguntas frequentes que podem surgir. Primeira pergunta: a evolução, ela contradiz a Bíblia? Então, vamos lá. Existem algumas interpretações da Bíblia que parecem contradizer a evolução, mas muitos acadêmicos cristãos conciliam as duas. Então, se a gente tratar, por exemplo, como falamos na última aula, né, a respeito da criação, tratando períodos de tempo, por exemplo, quando teve a criação imediata, né, o Senhor trouxe a palavra e houve ali, através da sua palavra, do seu espírito, a criação de forma imediata. Ok, tivemos a criação do universo. Se você entender, por exemplo, que essa criação do universo foi algo imediato, e você entender que a forma como que Deus fez essa forma imediata foi através, por exemplo, o Big Bang, você não está contradizendo a ciência, entende? Então, a interpretação bíblica ela não será contradizente com a ciência. Bom, beleza, mas e o restante? E a criação, por exemplo, do homem, ou a criação do restante da natureza, na Terra, por exemplo? Também existe a mesma situação. Nós temos a Bíblia falando a respeito da criação em 6 dias, certo?
se você interpretar que aqueles 6 dias são dias de 24 horas, e a gente não consegue muito bem definir isso, vimos isso na nossa última aula, se você interpretar isso como algo a respeito de 24 horas, dificilmente ela seria condizente com, por exemplo, a teoria da evolução. Né? Não teríamos tempo hábil para entender uma evolução em períodos de 24 horas para chegarmos do jeito que estamos hoje. Porém, se interpretarmos que aquele dia de 24 horas seriam períodos de tempo, e aí pode-se passar um grande período de tempo, a teoria da evolução não contradiziria ao ensinamento bíblico, entende? Então, a pergunta se a evolução contradiz a Bíblia depende de como nós vamos interpretar aquele período de tempo com relação ao início da criação, que é relatado em Gênesis, no capítulo 1 ali, tá? E ali realmente não fica muito claro para a gente, justamente porque quando a gente pega a mesma palavra usada ali para dia de Gênesis em outros contextos bíblicos, a gente tem interpretações que trazem como período de tempo e não simplesmente como um dia de 24 horas, tá? Então a gente não consegue bater martelo em cima disso, o que realmente é. O fato é que o cristão ele consegue entender, seja por meio da evolução, seja por meio de um Big Bang, seja por meio de algo que talvez a ciência tenha conseguido comprovar, o cristão consegue entender que é porque Deus trouxe uma palavra e é por causa da palavra que Deus trouxe as coisas tiveram ordem, ok? Outra coisa, como que a ciência e a religião podem trabalhar juntas? Muitos cientistas religiosos acreditam que a excelência espiritual é alcançada por meio da excelência científica e vice-versa. Então, quando você começa a estudar a ciência, você acaba alcançando algo relacionado à espiritualidade, né? Trazendo comprovações científicas, você acaba conseguindo comprovar situações que está relacionado muito mais à nossa espiritualidade. Então, muitos cientistas religiosos acreditam que essa excelência espiritual ela pode ser alcançada assim por meio dessa excelência científica, tá? Outra coisa que nós temos aqui, uma pessoa muito conhecida nossa, trazendo algo de complemento para a gente aqui, é o que C.S. Lewis falou. Ele diz o seguinte, olha, C.S. Lewis ele postulou que o cristianismo pode responder o porquê, enquanto a ciência pode responder o como, né? Então a ciência pesquisou, provou como aconteceu, né? Entendeu como aconteceu, né? Ou trouxe provas que mostrem como aconteceu. E a Bíblia, né? O cristão tem ali na Bíblia o porquê aquilo aconteceu, tá? Então, postulou bem aí C.S. Lewis a respeito do que nós poderíamos trazer aqui em relação à ciência e em relação ao meio religioso, né? Então, seria Deus mostrando o porquê de todas as coisas, enquanto a ciência traz o como todas as coisas foram criadas. Bem, vamos ver um pouquinho agora sobre uma outra teoria. Então, finalizando ali a teoria ateísta, né? Vamos trazer aqui uma outra teoria que seria a teoria dualista da criação. A teoria dualista da criação ela é uma abordagem de interpretação sobre a origem do universo. Ela sustenta que existem 2 princípios fundamentais responsáveis pela criação do cosmos. Então, são 2 princípios fundamentais para a criação do cosmos. Bom, só contextualizar aqui primeiro, historicamente e filosoficamente. Vamos lembrar que a igreja cristã ela nasce em um cenário de dominação romana pagã, onde a teoria dualista ela era predominante, né? Então, logo ali no Império Romano, a igreja cristã, né, ela tem início. E a filosofia grega, que também era difundida naquele momento, ela influenciou a teoria dualista com as suas crenças platônicas. Então nós temos esse contexto onde aparece ali então essa teoria dualista. Mani, né, fundador do maniqueísmo,
ele ensinou uma mistura de doutrina cristã com o dualismo persa de luz e trevas, né? Então, nesse momento ali, nesse ensinamento maniqueísta, ele traz a ideia de que Satanás ele foi um produtor das trevas. Vamos lá, as principais características do dualismo em questão. 2 princípios. O dualismo ele afirma que o universo ele é composto por 2 forças primárias, né, opostas entre si. Então seria o bem e o mal, ou a luz e as trevas, o espírito e a matéria. Só que quando ele traz a ideia de luz, de espírito e matéria, a gente começa a ter um problema sério aqui ainda, né? Bem grave. Primeiro porque é o seguinte, se eu tenho a ideia de que são opostos, então eu trago a ideia de que o espírito seria algo bom, enquanto a matéria seria algo ruim. Só que Cristo vestiu pele humana e veio de forma santa, né, para resgatar a humanidade. Então, a matéria, como é que eu diria que a matéria, né, o corpo físico, então, de Cristo seria algo ruim? Então, começa a contradizer algumas coisas de acordo com os ensinamentos bíblicos. Eu não poderia dizer que, por exemplo, o fato de Cristo ter se materializado, vestido pele humana e vindo como homem, seria algo ruim, não tem como fazer isso. Aí também, coexistência. Esses princípios eles são eternos coexistentes, batalhando por supremacia sobre a criação. Então, é como se o bem e o mal ficassem brigando o tempo inteiro para ter uma supremacia sobre a criação. Vamos lá, interação entre os 2 princípios. Aqui agora começa uma contradição muito grande nessa teoria. Primeiro que é o seguinte, embora ela seja oposta entre si, ela fala de uma sinergia entre os 2 opostos. Então os 2 princípios não são opostos, nesse determinado momento não são opostos, mas complementares. E eles trabalham junto para criar o universo e mantê-los em equilíbrio. Então quer dizer, eu tenho o bem e o mal, mas não é que eles sejam opostos entre si, e sim que eles trabalham em conjunto. Então é aquela ideia de que Deus pode ser bonzinho ou malzinho de vez em quando, e o mal pode ser malzinho ou bonzinho de vez em quando, né? Tem bem assim. Claro que eu estou trazendo aqui de uma fala um pouco, até um pouco exagerada da ideia, mas é como se fosse isso, né? Tanto o bem quanto o mal, em um determinado momento, ele poderia permitir o bem ou o mal para que pudesse haver equilíbrio em todas as coisas. E aí, equilíbrio, quando o princípio passivo não pode mais conter as forças do princípio ativo, né, trazendo a ideia de opostos, ocorre então uma explosão e as mudanças necessárias para trazer equilíbrio de volta. Então, aconteceu algo em que chegou num momento em que não tinha equilíbrio, há uma explosão, que seja algo que aparentemente seja mal, mas que de forma que possa trazer de volta um equilíbrio de todas as coisas. E aí existe ainda a questão da diversidade. Então, as interações entre os 2 princípios não acontecem da mesma forma em todo lugar no universo. A multiplicidade de formas de vida é exatamente consequência dessas interações únicas. Então, independente de onde você esteja, ou independente do lugar onde que esteja, qualquer coisa, se houver uma questão de desequilíbrio, acontecerá uma sinergia entre as 2 partes, que embora sejam opostas, para que possa acontecer de volta esse equilíbrio. Vamos lá, argumentos dos oponentes cristãos à teoria dualista. Primeiro nós temos o monismo, né? Monismo cristão, que acredita que o universo ele é composto de uma única substância representando a unicidade e a bondade divina. Então, quando a gente fala de monismo, de uma única substância, é claro que nós estamos falando de um único ser que traz toda essa criação. Embora esse ser seja triuno, né? Quando nós falamos da Trindade, nós percebemos isso, né? São 3 pessoas, mas uma só substância. Então nós temos não uma substância má e uma boa, o bem e o mal, né? Assim, não, nós temos uma única substância trazendo a criação de todas as coisas. Essencialismo bíblico também. O dualismo falha em considerar a diversidade da realidade criada por Deus, limitando-a a 2 componentes, como se Deus tivesse limitações para todas as coisas. Não é. Deus é ilimitado.
E além disso, nós temos ainda a questão dos argumentos aqui do criacionismo clássico, né? Que é a crença que Deus criou o mundo livre de qualquer influência maléfica ou corrupção. Então, Satanás ou o mal não estava no momento da criação trazendo vida a alguma coisa, ainda que seja para equilíbrio. Não teve isso. É Deus criando todas as coisas. Ok, agora vamos então falar um pouquinho sobre a teoria panteísta da criação. O panteísmo ele é uma filosofia que afirma que Deus e o universo eles são um só. A teoria panteísta da criação ele sustenta que a natureza é a manifestação de um Deus único e que tudo que existe faz parte da divindade. Então, Deus está em tudo, né? Na teoria panteísta seria isso. Deus ele está em todas as coisas. Então, nós temos ali a unidade de tudo o que existe. Então, a natureza como um todo, né? Então, de acordo com a teoria panteísta da criação, todas as coisas, incluindo os seres humanos, são mesma parte da divindade. Então, todas as coisas é Deus. É meio que aquela ideia do livro apócrifo de Tomé, né? Em que fala, tem um versículo lá que diz assim que Deus está em tudo e todas as coisas são Deus. É mais ou menos isso. Então, só que se eu trago essa ideia de que Deus está em tudo, todas as coisas são Deus ou é Deus, eu posso então adorar qualquer coisa, né? Eu posso pegar aqui, se eu pegar, ainda que seja isso aqui, ó, ainda que seja um aparelho celular, a matéria que tem aqui tem partículas divinas. Então eu posso adorar isso aqui. Então, ó celular, posso adorá-lo? É isso. Então vou tratar como a natureza ou qualquer outra coisa, qualquer elemento químico ou qualquer elemento da natureza, orgânico ou inorgânico, como parte de um todo. E então eu entendo que isso também é Deus. Vamos lá. Ainda diz que está tudo conectado. Então tudo na natureza é independente e está em constante evolução, conectados por uma energia divina que flui através de todas as coisas. Cada parte é essencial, cada parte da natureza é crucial para o funcionamento do todo, independente do seu tamanho ou aparente importância. Então, ainda que seja uma formiga, a importância dela é a mesma, por exemplo, de um elefante ou de um ser humano, né? Então, perceba que as comparações elas são independentes, né? Por mais que seja pequena ou grande, a importância dela para o panteísmo é o mesmo, né? Faz tudo parte de um mesmo sistema. Então, o universo então, ele é visto como um sistema. Todos os planetas, estrelas e galáxias fazem parte de um sistema maior e interdependente, uma manifestação da divindade. Então, tudo faz parte da manifestação da divindade. A variedade da vida na Terra. Bom, a evolução, então, evolução natural, né? A diversidade da vida na Terra, ela pode ser explicada pela evolução natural, pela qual as espécies se adaptam e evoluem em resposta ao meio ambiente. Então, também trabalha a questão da evolução. Tem a manifestação da divindade, segundo a teoria panteísta da criação, todas as formas de vida são uma manifestação da divindade e cada uma com sua própria beleza e propósito. E a importância da diversidade, a diversidade na vida na Terra, ela é essencial para o equilíbrio do ecossistema e para a sobrevivência de todas as espécies. Críticas à teoria panteísta da criação. Aí crítica aqui seria crítica em geral, tá? Tanto cristã quanto, por exemplo, um ateísta, alguma coisa assim. Primeiro, dificuldade em provar, como eu disse anteriormente, né? Todos vão receber uma teoria, uma contestação de prova, né? A teoria panteísta da criação é difícil de provar ou também de desprovar. A falta de evidência científica, né? Então alguns argumentam que a teoria panteísta da criação carece de evidência científica e não possui fundamento lógico, embora tratem a evolução junto com a teoria, né?
o absolutismo da divindade. Então, outros argumentam que a teoria panteísta da criação reduz Deus a uma visão limitada e fim absoluto, ignorando outras dimensões espirituais e religiosas. Então, ela traz uma limitação, né, de Deus. Problemas com a responsabilidade moral. E aqui eu acredito que talvez seja um dos pontos mais complicados que a gente tem. Críticos argumentam que a teoria panteísta da criação torna difícil estabelecer uma base sólida para questões de responsabilidade moral. Bem, se eu digo que Deus está em tudo, né? Deus está em todas as coisas, eu não consigo só enxergar uma ação divina, por exemplo, num ser humano, se eu estou vendo que ele está, por exemplo, trazendo uma imoralidade ou fazendo algo mal. Como que eu consigo tratar a questão do caráter humano? Como que eu consigo tratar a questão da moralidade humana numa visão panteísta? É um pouco complicada, já que Deus está em tudo, né? E Deus é santo. Eu não consigo realmente tratar com uma responsabilidade a questão moral, né, do ser humano numa visão panteísta. Mais críticas aqui da oposição à teoria panteísta, só que agora uma crítica cristã. Primeiro, vamos lá, Deus e a natureza. Para os cristãos, Deus é separado da criação e não confunde com ela. Deus criou todas as coisas. Ele não é parte da criação simplesmente, ele é o criador, né? A ação de criação. A teoria panteísta não explica a ação criadora de Deus do início dos tempos. Não, ele não fala como realmente Deus fez. Ele traz a ideia da evolução, mas como que Deus fez lá no início? Não fala. E essa questão que nós falamos da moral, né? O problema do mal. A teoria pode ser insuficiente para explicar a existência do mal e do sofrimento, por exemplo, no mundo. A moral, a imoralidade, o pecado, ela não vai trazer solução para isso. Argumentos usados pela oposição cristã também, nós temos aqui a autoridade da Bíblia, né? A crença na Bíblia como palavra de Deus é incompatível com a teoria panteísta. Quando eu pego a Bíblia no início, vejo a criação, ela não condiz com a teoria panteísta. Princípios cosmológicos, a complexidade e a ordem do universo exige um design inteligente e propósito. Então tem que ter realmente um criador, que não é explicado no início como acontece, e precisa existir um propósito. Além disso, a questão do destino do homem, né? Tratar o homem como a parte de um todo e não dar um destaque em relação ao homem não condiz com o argumento cristão, né? Quando eu pego a Bíblia, eu vejo a criação, Deus criando todas as coisas, inclusive quando ele vai criar o homem, ele faz de forma diferente, ele põe a mão ali realmente, ele vai criar do pó da terra, ele não faz como fez com as outras coisas, dando ordem, ele vai lá fazer, né? Então você vê que existe um diferencial para o ser humano. Então o homem ele tem um propósito maior, que vai além da diferença entre corpo e espírito. Então eu não posso tratar, por exemplo, a figura humana da mesma forma eu trataria, por exemplo, a formiga ou um outro ser qualquer, uma árvore, como se fosse tudo a mesma coisa, já que tudo é parte de Deus. Não dá para poder fazer assim. Numa visão cristã da criação, a gente tem a ideia de criacionismo, né? Então, Deus criou o universo do nada e cada ser com um propósito específico. E tem a questão da transcendência também. Deus é infinito e além da criação, governando, relacionando pessoalmente com o homem. Então, assim, ele é maior do que a sua criação. E também a questão de um propósito, né? A criação tem um propósito, e o propósito é que a glória para a própria glória de Deus, né? O propósito da criação é a glória de Deus. Vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria da criação eterna. A teoria da criação eterna ela propõe que o universo ele sempre existiu sem um início definido. Vamos explorar agora então um pouquinho dessa teoria. Vamos então definir aqui o que seria então a criação eterna. Primeiro, o universo ele sempre existiu. Então, de acordo com a teoria da criação eterna, o universo nunca teve um início. Então, ele sempre existiu.
E o tempo, então, nesse caso, ele é também infinito, né? Se o universo sempre existiu, o tempo também é infinito. Conceito difícil, né, de compreender, já que nós temos aí a ideia da criação do universo e o tempo sendo criado juntamente com ele. Então, se o universo for infinito, o tempo vai ter que ser infinito também. Que é, inclusive, um contraponto à própria teoria do Big Bang, né? Essa teoria contrasta com a teoria do Big Bang, que propõe que o universo ele teve um início, né? Um início explosivo, né? Houve o Bang ali, né? Explodiu, e isso fez com que tivesse um início, um start, realmente aconteceu, né? Seja através da palavra que Deus ordenou, seja através de algo físico lá, científico, qualquer coisa assim, houve um início, tá? Então, assim, essa teoria ela contrasta com tanto uma teoria cristã quanto com a teoria científica lá, por exemplo, do Big Bang, né? Onde que vai ter que mostrar ali um start, tá? E aí, claro, com o start tem a criação do tempo, e se ele está ali com o infinito, o tempo já tem que estar no lugar, já tem que existir, né? Essa discussão da criação eterna, ela inevitavelmente leva à reflexão sobre o fim do nosso universo e o desaparecimento de tudo que conhecemos, né? Como que trataremos essa questão, por exemplo, do fim dos tempos, com base nessa teoria da criação eterna? Isso não fica respondido. Vamos lá, oposições cristãs à teoria da criação eterna. Vamos ver aqui a crítica dos cristãos, né, à criação eterna. Primeiro, argumento teológico. Né? O cristão entende que a criação eterna ela contradiz a mensagem central do Evangelho e da Bíblia. Né? A gente entende que teve uma criação divina, algo de um start inicial, em que Deus criou todas as coisas, não como algo eterno, né, que não teve início lá. Tem ainda a questão de contradições científicas. A teoria da criação eterna ela contradiz a cadeia de eventos que compõem a história do universo. Então, de forma científica, a gente também não consegue trazer uma compreensão dessa teoria da criação eterna. Existem limitações do conhecimento científico. A ciência ela não é capaz de explicar todos os mistérios da existência. E a criação eterna não oferece respostas complementares válidas. E existe ainda, né, a visão cristã sobre a relação entre Deus e o tempo. Né? O tempo ele é uma criação de Deus. Então, o cristão, os cristãos creem que Deus criou tudo, incluindo o tempo. Assim, Deus está acima do tempo. E tem a questão do tempo em um sentido eterno. Deus opera no domínio do eterno, sem limitações ou restrições de tempo. Deus está acima de qualquer coisa. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. E Ele é quem controla o tempo, Ele controla todas as coisas. Vamos então falar um pouquinho aqui sobre a hora da criação. Quero trazer aqui uma comparação, né, uma visão da ciência e a visão cristã sobre a hora da criação. Tá? Vamos lá. Primeiro, nós temos então a respeito da origem do universo. Uma visão científica, o universo começou como uma grande explosão e se expandiu ao longo do tempo, formando estrelas e planetas. Na visão cristã, Deus criou o universo em 6 dias, a partir do nada e através da sua palavra. A origem da vida. Na visão científica, a vida começou na Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, a partir de moléculas orgânicas que se combinaram aleatoriamente. Na visão cristã, Deus criou todos os seres vivos, incluindo o homem, em um único ato criativo. Adão e Eva. Numa visão científica, não há evidência científica de um casal humano original. Já na visão cristã, Deus criou Adão e Eva como os primeiros seres humanos a partir do barro. Bom, a idade da Terra. Na visão científica, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A Terra, tá? E na visão cristã, a Bíblia não dá uma idade específica para a Terra. Métodos de interpretação. A visão científica, os métodos são empíricos, observação e experimentação. Já na visão cristã,
é a interpretação literária e teológica da Bíblia. O significado espiritual, a ciência ela diz que não há significado espiritual intrínseco. Já a visão cristã, Deus criou o universo e todas as criaturas com um propósito. Vamos tratar agora sobre a finalidade de Deus na criação. Bem, nós temos 3 finalidades então específicas aqui, mas todas relacionadas à própria glória de Deus, né? Primeiro, nós temos que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. E para isso nós temos, por exemplo, Salmo 19:1, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Isaías 40, versículo 5, fala que a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá. Como outro ponto, nós temos que Ele criou para poder mostrar a sua glória. Então nós temos aqui, por exemplo, Isaías 66:19, dizendo que eles anunciarão entre as nações a minha glória. O Senhor falando então, né? Ezequiel 1:28 também fala: esta era a aparência da glória do Senhor. Então o Senhor mostrando a glória dele ali. E ainda temos, por exemplo, aqui Lucas 2:9, que diz que e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, dizendo: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele também tem como finalidade de criação poder mostrar a sua glória. E ainda podemos dizer também que ele criou para poder receber glória da criatura. Nós temos, por exemplo, 1 Crônicas 16:29, dizendo: olha, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Podemos dizer, por exemplo, também, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus nos vossos corpos. Então, para poder receber glória das suas criaturas. Bom, como conclusão, nós temos o seguinte: podemos concluir que deveríamos estudar a natureza para podermos perceber a glória de Deus. Também temos como conclusão que o universo é a sua obra e ele foi criado para mostrar a sua glória. E é apropriado, portanto, nós estudarmos para contemplarmos a sua glória. E devemos também fazer tudo em nosso poder para acentuar e declarar a glória a Deus. Bem, eu vou deixar para vocês aqui agora um pequeno pedacinho de um filme que traz uma ideia para a gente sobre essa questão da criação e a respeito dessa grandeza do nosso Deus. Tá vendo aquilo? Bem ali. Aquela manchinha de luz? Ela mesma. Aquela manchinha de luz. Se chama Andrômeda. É a coisa mais distante visível a olho nu. O que é, uma estrela? Não. É uma galáxia. O nosso Sol é uma estrela da galáxia Via Láctea. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea? Eu não faço ideia. 300 bilhões. Nossa. E Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Todas brilham juntas. Essa, meu novo amigo, é a definição de maravilha. Deus é tão infinitamente vasto. E essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. E ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe meu nome. Ele tem um destino traçado para mim. Eu vou descobrir qual é. Um dia.